Em conjunto, é claro, porque no mesmo balaio dos políticos do governo Lula, no Ministério de Minas e Energia, e dos agentes reguladores da ANEEL, são os recordistas de incompetência, são os mais incompetentes políticos em matéria energética da história. É um recorde. O que aconteceu no dia de hoje? No dia de ontem começou, aliás. Pouco depois das 11 horas da manhã, há um apagão em um trecho da Avenida Paulista. Vamos arredondar aqui para 11 horas da manhã. Ok? Vamos arredondar para meio-dia, porque foi depois das 11h30. Vamos ser muito exato aqui. Eu gosto de ser exato. É para criticar, a gente tem que ser correto. Meio-dia começou o apagão naquele trecho da Avenida Paulista. Meio-dia de ontem. Eu desci, fui dar uma olhada, parte da Avenida Paulista bloqueada, e o consulado da Itália, que fica ali naquele trecho, pegando fogo. Saindo uma fumaça excessiva do subsolo do consulado da Itália. Boa parte ali dos arredores já foi fechado pelos bombeiros, etc. E alguns outros prédios, em especial aqueles que não têm gerador. Gerador é uma coisa cara, não sei se vocês sabem que gerador privado é uma coisa muito cara. Estavam sem energia elétrica. A Enel, que é a concessionária que cuida da distribuição da energia elétrica aqui em São Paulo, primeiro ela deu uma previsão de retorno, 14 horas. Chegou às 14 horas, nada, 14h30 nada. Às 15 horas, a Enel às 15 horas de ontem, dá nova previsão de retorno, 18 horas. Chega às 18 horas nada, 19 horas nada, 19 e pouco dá nova previsão de retorno, 21 horas. 21h30 nada, às 22 vem a nova previsão de retorno, 23 horas. Da meia-noite nada, vem a nova previsão de retorno, 2 horas da manhã. Chega a 3 horas da manhã nada, vem a nova previsão de retorno, 4 horas da manhã. Chega a 4 horas da manhã, nenhum telefone da Enel atende mais o consumidor. O aplicativo não consta mais o apagão. E ninguém sabe dizer que horas a energia volta. Pois bem, acontece que, passando das 6 da manhã, entre 6 e 8 da manhã, eu começo a entrar em contato com o governador, com o pessoal da prefeitura e com a vereadora responsável pela subprefeitura da área do apagão. Da mesma maneira que a Enel não tinha previsão, governador, prefeitura e políticos responsáveis pela subprefeitura da região do apagão não deram retorno nenhum. Chegando perto das 7h30, a Enel tem a pachorra de assumir o seguinte, que estamos falando de 7 horas da manhã, de um apagão que começou ao meio-dia do dia anterior. Portanto, nós estamos falando de 19 horas de apagão. Mais do que o dobro, quase o triplo do apagão histórico da Avenida Paulista, que teve apenas 7 horas de apagão. A Enel assume que, em 19 horas, eles não mandaram um puto de um técnico para a área afetada. E é aí, então, que eu publico a matéria, dizendo que o apagão de Tarcísio, de Ricardo Nunes e da Zoe Martins, em conjunto, é claro, porque no mesmo balaio
dos políticos do governo Lula no Ministério de Minas e Energia e dos agentes reguladores da ANEEL são os recordistas de incompetência, são os mais incompetentes políticos em matéria energética da história. É um recorde. É incompetência que não acaba mais. Pois bem, vou começar com a vereadora. E antes de começar com cada um, eu disse também na matéria, quem sabe se o Tarcísio de Freitas, que é candidato à reeleição, o Ricardo Nunes, que tem a mulher, a primeira-dama de São Paulo, a Regina Nunes, que será candidata a deputada, e também a vereadora Zoe Martinez, que é responsável pela subprefeitura do Apagão e que também será candidata a deputada, por que eles não põem na campanha o recorde? É o feito histórico que eles atingiram. Na cidade mais rica do país, numa das principais avenidas da cidade mais rica do país, um apagão que durou 28 horas. Aquela época quase 24, mas contado o apagão durou 28 horas ininterruptas, 28 horas sequenciais. Começo então pela vereadora, que passou o dia de ontem fazendo comemorações de aniversário no seu gabinete e mostrando o dedo do meio para os seus colaboradores. Tá aí, olha que alegria, ó. São Paulo na merda, ela responsável pela subprefeitura da merda, e ela, ó, não só cantando, mas mostrando o dedinho do meio. Olha que coisa linda. Bom, a vereadora se manifestou em resposta ao artigo. E quando eu me pergunto, Segre, às vezes, se está dando prêmio burrice no Brasil. Porque eu juro por Deus, quando ela deu a resposta dela, eu falei assim, não é possível. Ela disse o seguinte, ela disse que a subprefeitura ela só é responsável por poda de árvore. Como se a poda de árvore não fosse um dos principais motivos por queda de energia em São Paulo. Aí eu me pergunto para que ela paga aquele tanto de assessor? Porque vocês viram no gabinete dela um monte de assessor. O que eles fazem lá? Porque ela, que é responsável pela subprefeitura da região mais rica de São Paulo, que é a região, portanto, mais rica do Brasil, ou uma das mais, não sabe que a queda de árvore é um dos principais problemas energéticos da cidade de São Paulo. E ela vem, não tenho nada a ver com isso, porque eu só sou responsável pela poda de árvore, porque eu só sou responsável pelo principal motivo de queda de energia em São Paulo. E se tiver festival, concurso de burrice, essa menina é campeã, é hexa, não é septa que fala, alemão? Hepta, ela vai ser hepta da burrice. É hepta. Ela tá à frente da seleção. Vai ser burra no inferno. E tem mais. Chegamos agora ao Ricardo Nunes, ao prefeito de São Paulo. Porque a Zoe Martinez, ela e o Ricardo Nunes, aqui ó, deixa eu já falar aqui ó, Carlos Naldi Carvalho, meia hora falando do assunto que não interessa, sai! Vai ver Globo News, Dumbo! Some daqui! Se não interessa o que você tá fazendo aqui, pede a Zoe em casamento, eu não entendo essas coisas. Não interessa se tá aqui, vaza! Some! Continuando. A Zoe e o Ricardo Nunes, e o que muito me estranhou foi que pessoas, o meu candidato a vereador, que foi eleito vereador, foi contra, mas a Zoe foi a favor. Do quê? Do aumento escoarchante de IPTU na cidade de São Paulo. Por que você paga IPTU?
para que você possa viver numa rua que tenha asfalto, que tenha iluminação pública, que tenha higiene, que não tenha gente cagando na porta da sua casa, como tem cada vez mais em São Paulo, que não tem mendigo fazendo fogueira à noite, como tem cada vez mais em São Paulo, em especial na Avenida Paulista, que é um cartão postal, mas virou um cartão bostal. E o aumento esquarchante do Ricardo Nunes e da cubaninha infiltrada de Fidel foi de 30%. 30% dividido em 3 etapas, o que leva a mais de 30% de aumento de IPTU. E aí quando você olha que um dos problemas da falta de energia em São Paulo, além da queda de árvores, que ela assumiu responsabilidade, é a podridão do sistema de distribuição do espaço urbano, você pergunta, o IPTU aumentou para quê? Porque o sistema podre apodreceu e deu 30 horas de apagão. Quase 30, 28. E não resolveram ainda o problema da fiação. Nessa região, existe um gerador fornecendo energia elétrica como paliativo. Então nós tivemos aí, da dona Zoe e do seu Ricardo Nunes, um aumento de IPTU, que às vezes dá vontade de você ir morar fora de São Paulo, porque é impossível você pagar uma fortuna para morar num lugar cada vez mais degradado. E eu coloquei também o Tarcísio. E esse foi o motivo de maior revolta, Segré, no artigo. Por quê? Aí perguntar, quanto você está ganhando do Haddad para fazer isso? Eu nada. Vocês precisam entender uma coisa, porque vocês ficaram acostumados com o Reinaldo Azevedo, e eu vou explicar por quê. Porque ele deixou a direita e foi defender a esquerda. Porque uma coisa é você não concordar com o Bolsonaro e criticar o Bolsonaro, o bolsonarismo, os políticos da direita. E outra coisa é você criticar o Bolsonaro, o bolsonarismo e os políticos da direita e passar a tratar os políticos da esquerda que você passou uma vida inteira dizendo que não prestaram por um segundo sequer como salvadores da República. E não é isso o assunto da notícia. A notícia diz, inclusive, eles estão no mesmo balaio de incompetência. E aí vem as respostas de Google. Em primeiro lugar, mas a energia elétrica, ela é responsabilidade da União, está na Constituição. Aí vem, as pessoas foram ao Google, ao ChatGPT, ao Claude, e perguntaram, quem é o ente da federação responsável pela energia elétrica? E aparece lá a União. Nossa, parabéns. Então eu vou explicar outra coisa a vocês. O vídeo terminou, mas o debate continua todos os dias às 19h30, 7h30 da noite. Eu estou ao vivo no canal do Metrópolis, no YouTube, analisando os principais acontecimentos da política brasileira com análise afiada, clareza e, espero eu, bom humor. Quer acompanhar ao vivo? Te espero no Pavinato 7h30 no canal do Metrópolis.